Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Tati de Oiá, você está no canal Diário de uma Umbandista e hoje eu vim trazer um tema diferente para vocês. Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, curtir, compartilhar, deixar aí nos seus comentários as suas dúvidas e opiniões, tá certo? E você que já é inscrito no canal, 77 anos de muita bênção, de muita alegria, de muita vitória na sua vida. Que nosso Pai Oxalá te abençoe e traga para você tudo aquilo que for mais rico e positivo na sua vida. E você que se inscrever também. Muitas boas vibrações, boas energias e seja abençoado em nome de Exu, tá certo? Então bora lá, roda a vinheta e vamos começar o nosso vídeo. Então bora lá, gente. Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de deixar bem claro que tudo que eu disser aqui é baseado no que eu aprendi e naquilo que eu sigo para minha vida. Ninguém tem obrigação de ter a mesma opinião que eu. Lembrando que cada pessoa que está em um terreiro de umbanda diferente tem, na maioria das vezes, opiniões diferentes, porque a umbanda, ela é uma árvore com muitas raízes, né? E cada terreiro tem a sua doutrina, a sua forma de ensinar os seus filhos, e cada filho tem uma forma que aprendeu diferente com o seu mais velho, né? Com seu zelador, com sua zeladora, com seu padrinho, com sua madrinha, com o seu pai, com a sua mãe, seja lá como for que você chame aí essa pessoa que toma conta aí do teu ori, tá certo? O tema do vídeo do dia de hoje é justamente um tema bem polêmico, porque eu vi, na verdade, esse tema em um grupo e isso me chamou a atenção, porque eu tava lendo os comentários desse tema e eu vi que tem muitas pessoas dentro do terreiro de Umbanda, dentro da religião da Umbanda, com pensamentos de outra religião, né? Porque não faz parte da Umbanda, né? Essa doutrina em si, ela não faz parte de Umbanda. Ela pode até ter vindo de, por exemplo, vou dar um exemplo, tá, gente? Do Candomblé, por exemplo. Pode ter vindo do Candomblé, mas não faz parte da Umbanda. Pode ser agregado ali aquele terreiro de Umbanda. Mas isso não é uma regra para todos. Até porque cada pessoa tem sua forma de ver esse tema, né? Então, o tema que eu vi, né, é o seguinte: cobrança de santo dentro da religião de Umbanda. Existe essa situação do santo cobrar um filho de Umbanda? Isso existe dentro da Umbanda? Eu vou dar aqui a minha visão e a minha opinião sobre isso. A minha visão e a minha opinião sobre isso é: depende, tá certo? Depende da situação. Existe cobrança de santo dentro da Umbanda? O orixá, cobrança de orixá dentro da Umbanda? Depende. Depende de como você enxerga essas situações que eu vou citar aqui. Se você está falando, lembrando que cobrança de santo pode dar uma margem para diversas interpretações diferentes, né? Eu vou citar aqui algumas. Um dos cenários que eu vejo sobre cobrança de santo, das dúvidas das pessoas, é o santo cobrar uma pessoa porque ela não está em dia com as suas obrigações espirituais. Por exemplo, o santo, né, o orixá daquela pessoa está cobrando ela porque ela não está em dia com as obrigações espirituais. Isso dentro da Umbanda existe? No meu ponto de vista, isso não existe dentro do terreiro de Umbanda, dentro da religião de Umbanda. Por quê? Porque, assim, a Umbanda prega muito livre-arbítrio. Você faz da tua vida o que você quiser. Então, você não tem obrigação de estar em dia com suas obrigações espirituais, tá certo? Na verdade, os orixás e os guias, eles não te cobram, mas eles te orientam. Você é orientado pelos guias, olha, você tem uma obrigação assim, assim para fazer, para que isso e isso na sua vida seja equilibrado e as coisas caminhem aí para você. O que acontecer daí para frente não é uma cobrança do orixá e não é uma cobrança da entidade. E sim, aquela energia que poderia ser trabalhada e evitada com essa sua obrigação, que não foi feita, agindo na sua vida. Então não é o santo que está te cobrando, não é o orixá, não é o guia espiritual,
e sim a consequência de você não realizar sua obrigação espiritual. Digamos que você tem uma obrigação espiritual para fazer de uma limpeza espiritual. É uma obrigação que você precisa fazer. Você tem a obrigação de realizar esse ritual. Desculpa, gente, que eu tô com uma tosse. Você tem a obrigação de fazer esse ritual de limpeza. E aí você vai postergando, jogando para amanhã, e vai, amanhã, deixa para próxima, e nunca faz. Aí você perde o emprego, seu filho fica doente, tá andando na rua, outra pessoa bateu o dedão, quebrou o dedo do pé. Começou a acontecer um monte de coisa ruim na sua vida. E as pessoas associam a uma cobrança do santo porque você não fez a obrigação que era para ter sido feita. Mas não é. Na verdade, eles estão pedindo para você fazer essa limpeza espiritual para evitar acontecer o que está acontecendo na tua vida. Mas se você quer jogar para amanhã ou não quer fazer ou quer adiar e não, então simplesmente eles vão deixar que a situação ocorra, né? Eles vão estar ali do teu lado, eles vão passar com você pelo vale da sombra da morte, mas não vai te livrar dele. Vai deixar com que você passe pela situação para que você entenda que o fato deles estarem te orientando a fazer porque você precisa. Eles têm uma visão do teu futuro, eles sabem o que vai acontecer lá na frente. Quando um guia, uma entidade te orienta e pede para você fazer assim, 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 se você não fizer, tudo bem, você só vai lidar com as consequências de não fazer, porque ele sabe o que vai acontecer. E se ele tá pedindo para você fazer, significa que ele sabe o que vai acontecer e tá pedindo para você fazer para que você se previna dessa energia. Então, o santo, o orixá, o guia espiritual não tá te cobrando de nada. É as consequências de você não ter feito o que era pra ter ser feito, né? Isso eu tô falando, eu dei um exemplo de uma limpeza espiritual, mas pode ser uma iniciação espiritual também, sabe? Mas na Umbanda não existe cobrança, ou seja, eles não vão, você não vai cair, quebrar a perna numa situação de eu sou santo, eu sou orixá, ó, você caiu, quebrou a perna, fui eu que fiz você passar por isso, porque você não fez aquilo que era pra você fazer. Não, isso não existe, gente. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, né? Não é assim o hino da Umbanda? Na Umbanda não existe isso. Cobrança de santo pode até existir em outra religião, né? Mas dentro da religião isso não faz nenhum sentido, porque senão vai contra o livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio de fazer aquilo que eu quero, entendeu? Quando eu sou cobrada, ou seja, estou sendo obrigada a fazer algo que eu não quero fazer. Não tem sentido, tá? Então, essa é uma das situações. É lógico que existem diversas situações que envolvem cobrança de santo, mas essa é uma situação muito comum, né? E quando eu disse lá no início que depende da situação, existem alguns casos que existem sim uma cobrança do guia, do orixá, do santo, seja lá como você quer chamar, tá? Existe sim cobrança, né? Se por acaso eu assaltar alguém, eu matar alguém, eu fizer qualquer coisa que vá contra os princípios da minha religião, realmente eu vou ser cobrada pelos orixás. Tá certo? Eu serei cobrada sim pelos orixás pela minha má conduta perante a sociedade, perante ao meu irmão, perante ao meu próximo, perante aos guias, eu vou ser cobrada sim, porque eu estou infringindo regras de moral, de princípios, e aí os guias, eles vão, não que eles vão bater em mim, mas eles vão deixar eu apanhar da vida. Eles vão deixar com que eu apanhe da lei do retorno, sabe? Lei de causa e efeito, tudo que vai volta, tudo que eu faço com o outro volta para mim. Eles vão deixar que eu sofra as ações as consequências dessa minha atitude. Por quê? Porque eles não podem interferir, porque existe uma coisa chamada justiça. Tem a justiça da terra e a justiça divina. E dessa justiça, a divina, ninguém escapa. Aqui na terra a gente pode até escapar, mas da divina, esquece. Vai ter sim cobrança de Xangô, que é o orixá da justiça, né? Xangô vai ter lá sua reunião com Ogum e Exu para aplicar a lei. E você não vai escapar do poder da lei. Tá certo? Então, nesse caso, existe sim cobrança de santo, cobrança de orixá, cobrança de guia. Mas, na verdade, eles só vão deixar com que você receba exatamente, você colha exatamente o que você plantou.
tá certo? E vão te cobrar, vão falar pra você, olha, você fez isso, 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 tá errado, e você tá passando por isso porque você fez isso. Não sou eu que tô te castigando, mas sim o efeito daquilo que você tá fazendo. Então são situações diferentes, em uma não tem nada a ver com cobrança, em outra, em partes tem. Tem a cobrança da espiritualidade porque você tá agindo de uma forma errada perante aos guias, aos orixás e à tua religião. Existe uma cobrança por parte deles. E tem outra situação de cobrança que muitas pessoas falam, que é o fato de você tomar esporro das entidades, né? Quem nunca, gente? Que umbandista nunca tomou um esporro de uma entidade, né? De chegar na frente do Exu da Pombogira e levar aquele esporro porque fez alguma coisa errada. Isso é uma forma de cobrança. Deles cobrarem, você tá andando pelo caminho errado. Vai acontecer isso, isso e isso. Se você não parar de fazer isso, vai acontecer isso, isso, isso de ruim na sua vida. Mas não são eles que vão fazer acontecer isso na tua vida. A sua consciência vai fazer com que você caia num buraco que você mesmo cavou. Tá bom? Então lembre-se de uma coisa, umbandista, o orixá não vai te cobrar. Quem vai te cobrar é a tua consciência, quem vai te cobrar é a consequência dos seus atos, das suas atitudes. Tá bom? Não tenho dinheiro nesse momento para fazer minhas obrigações espirituais. Fique em paz. Eles não vão te cobrar, eles sabem da sua necessidade. Eles sabem da sua necessidade. Eles sabem que você agora não tem dinheiro para cumprir com essa obrigação espiritual. Você realmente não tem esse dinheiro? Tudo bem, calma, você não vai ser cobrado por isso. Tua vida não vai desmoronar, seus filhos não vão ficar doentes, você não vai perder o emprego, você não vai perder teu casamento. Quem falar isso pra você tá variando das ideias, porque dentro da nossa religião isso não existe. Tem muita gente colocando medo em seus filhos de santo, dizendo que o orixá vai fazer e acontecer se ele não fizer isso, isso e aquilo. E não é dessa forma não, gente. Colocando medo nas pessoas, pessoas ficando apavoradas. É por isso que a nossa religião por muito tempo foi tida como coisa demoníaca. Sabe? E não é dessa forma não. O orixá só vai te cobrar se você fizer alguma coisa de errado, grave, e aí ele vai cobrar, ele vai falar pra você na tua consciência, você tá fazendo errado, isso é uma forma de cobrança, mas ele não vai colocar as mãos pra te derrubar, o que vai te derrubar são as suas atitudes. Livre-arbítrio, a lei de causa e efeito. Você teve o teu livre-arbítrio pra fazer aquilo, mas agora você vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. E a culpa não é do orixá, a culpa não é do Exu, tá certo? Uma situação que existe uma cobrança, tá? Por ordem divina, os guias eles podem sim cobrar uma coisa errada que alguém está fazendo. Nesse caso existe cobrança. Xangô determina, digamos, é um exemplo, tá, gente? Xangô chega assim e fala assim, olha, vem cá, vamos fazer uma reunião aqui. Xangô e Ogum, vamos fazer uma reunião aqui. Xangô é da lei. Aliás, Xangô é da justiça, Ogum é da lei. Aquela nossa filha ali, ó, tá fazendo coisa errada. Tá atrapalhando a vida do amiguinho, tá desejando mal pro próximo, tá fazendo isso de errado. E a lei de causa e efeito precisa ser aplicada. Sabe? Ela vai ter que sofrer consequências das coisas erradas que ela tá fazendo. Xangô olha pra Ogum e diz pra Ogum assim, o que a gente vai fazer? Ogum fala pra Xangô, deixa comigo. Ogum fala assim pra Exu, vem cá, meu irmão, vamos conversar. Tá vendo aquela nossa filha ali? Ela tá fazendo isso. De acordo com a lei de Xangô, ela precisa sofrer as consequências por essa atitude. Tá certo? E segundo a minha sentença, ela vai ter que passar por isso. E você, Exu, vai aplicar essa sentença. Aí Exu vai lá e dá pra ela aquilo que ela tem que merecer, né? Aquilo que ela merece. É uma cobrança? É uma cobrança. Nesse caso, é uma cobrança. Por isso que lá no início do vídeo eu falei, existe cobrança de santo dentro da Umbanda? Depende. Depende.
Mas eu vejo cobranças do tipo, se você não fizer suas obrigações espirituais, vai acontecer alguma coisa ruim com você, você vai ficar doente, você vai cair em cima de uma cama. Gente, isso não existe. Para de brisa, para de loucura. Para com isso. A não ser que a pessoa não esteja fazendo suas obrigações espirituais de sacanagem. De sacanagem mesmo. Aí é uma situação diferente. Mas se a pessoa não está fazendo as obrigações espirituais, por quê? Porque o seu trabalho não permite, não consegue conciliar o seu trabalho com as suas obrigações espirituais. Não tem dinheiro, a pessoa não tem nem o que comer. Se a pessoa não tem nem o que comer, como que ela vai fazer obrigação espiritual? Fala pra mim. Você tá me entendendo? E você acha que o orixá vai castigar ela por causa disso? Desculpa, você tá na religião errada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a pessoa ir lá matar alguém e Exu vai lá e cobra. Você matou. Agora você vai ter que passar por isso, porque você matou. Isso é uma cobrança. É injusto? Não, ele tá aplicando a lei. Tá certo? Agora, cobranças desse tipo, se você não der uma garrafa de uísque pro Exu, ele vai te cobrar. Como assim? Exu precisa de uísque? Não, Exu não precisa de uísque. A bebida dentro... Gente, eu tô falando de Umbanda, não tô falando de Candomblé, tô falando de Umbanda. Dentro da religião de Umbanda, a bebida, ela é usada para descarrego do médium e para dissolver larvas astrais. Por que eu tenho que entregar uma garrafa de uísque para Exu, se não for para essa finalidade? Para mim não tem lógica. Para mim, dentro da minha concepção. O que não quer dizer que se o outro pensa diferente, não tá errado. Não, ele pensa dessa forma porque aprendeu dessa forma, segue dessa forma e na vida dele dá certo dessa forma, então siga da forma que você aprendeu. Se eu falo A, seu pai de santo fala B, eu tô errada, seu pai de santo tá certo. Eu estou passando a minha visão dentro do que eu aprendi como uma médium umbandista sem terreiro. Que é o que eu sou. Uma médium umbandista independente, sem terreiro. Não sigo a doutrina de um terreiro hoje. Se amanhã eu entrar para um terreiro e no terreiro que eu estou a doutrina é diferente, eu vou falar para vocês, olha gente, hoje eu faço parte de um terreiro que a doutrina é diferente. Então, eu sigo que assim, porque eu estou seguindo aquela doutrina. Independente de eu levar isso para minha vida ou não, eu tenho que seguir aquela doutrina. Então, aquele é o meu certo para aquele momento. Por isso que não existe certo ou errado dentro da Umbanda nesse sentido de doutrinas, né? Existem doutrinas diferentes, aprendizagem diferente, aprendizado diferente. Então, esse papo de que a pombagira vai te cobrar porque você não entregou o perfume dela, pra que a pombagira quer o perfume se não seja para trabalhar aqui no plano? Então, a pombagira quer que eu te dê o perfume? Uma coisa é você ter prometido, outra coisa é do nada você tá devendo um perfume pra pombagira. Como assim? Eu não prometi nada. Você tá devendo, tem que pagar, porque senão vai acontecer isso com você. Para, isso não existe. Não coloca isso na tua cabeça. Porque senão você manifesta algo que não existe. Você começa a materializar uma situação que não existe. Porque pode acontecer. A pessoa falar, você tá devendo pra pombagira, mas eu não falei que ia dar nada, mas ela tá te cobrando. E aí você coloca aqui na tua mente. Ai, meu Deus do céu. Se por acaso eu não der o perfume pra pombagira, eu vou perder meu namorado. E por incrível que pareça, você acaba perdendo o namorado do nada. Sabe por quê? Porque você materializou. O teu medo foi materializado. E acontece. Isso pode acontecer. Tá bom? Mas a pombagira não vai te cobrar por causa de um perfume. Para. Tira isso da tua cabeça. A pombagira não vai te cobrar por causa de um padê. O que ela pode fazer é te orientar e lembrar. Ó, lembra aquilo que você prometeu me dar aquilo e não me deu? Quando que você vai me dar? Mas ela não vai te cobrar. Ela não vai fazer com que você, atravessando a rua, seja atropelado por um caminhão por causa disso. Não, não vai. Não dentro da nossa religião de Umbanda, tá bom? Agora, se você faz parte de outra religião e no fundamento dessa religião isso acontece, aí é um papo de outra religião, não posso me intrometer. Tá certo? São papos diferentes. Mas fique em paz. Se você não prometeu nada,
Não precisa se preocupar. Agora, se você prometeu e você não pode cumprir, por exemplo, eu prometi pra Pombagira que se eu arrumasse emprego, eu ia dar pra ela, sei lá, uma garrafa de champanhe. Digamos assim, eu prometi pra Pombagira que quando eu arrumasse emprego, eu ia dar uma garrafa de champanhe pra ela. Arrumei emprego, não dei a garrafa de champanhe, putz, esqueci. Conversa com ela, fala, minha senhora, nesse momento eu posso te dar por causa disso, disso, disso. Mas não fique pensando que tua vida vai ser destruída. O que pode acontecer quando você promete e não cumpre? Ah, eu quero X. Quando você me dá X, eu prometo que eu vou te dar uma garrafa de champanhe. Consegui o X. Não dei a garrafa de champanhe por quê? Porque eu não quis dar. Ah, consegui mesmo, não quero dar. Perdi o X. Ou seja, eu pedi um emprego pra Pombogira e disse pra ela, assim que eu conseguir, eu vou te dar isso. E aí, não dei. Não dei por sacanagem, porque eu não quis dar mesmo. Não dei por sacanagem. A Pombagira olha e fala, ué, é por sacanagem? Tudo bem. Só de sacanagem, então, você tá sem emprego. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Se você não pode cumprir, então não prometa. Não haja de má fé, tá bom? Só pra conseguir aquilo que você quer. Tá bom? São situações e situações que podem sim haver algumas cobranças. Algumas situações podem haver cobranças. Mas, em todo caso, não coloque na tua mente que você vai ser cobrada por coisas tão banais, tá? Você não vai ser cobrado por coisas tão banais. Você precisa colocar isso na tua mente, porque as pessoas começam a ter medo dos guias, dos orixás, começam a ter medo da religião, porque acham que, não, coisa de carrasco, se você não fizer o que eu quero, eu vou te mandar pro inferno, é coisa de outra religião. Na Umbanda não tem disso, tá bom? Se você não fizer o que eu quero, o diabo vai entrar na tua vida, vai fazer... Não, isso não é na religião de Umbanda, isso é com outra religião. E deixa lá, é com outra religião, tem nada a ver com a nossa. Na religião de Umbanda, você tem sim colheita dos seus atos. Fez alguma coisa de errado, vai ter sim a consequência. Faz parte da cobrança de orixá? Em partes, mas não necessariamente é o orixá te cobrando. É a tua consciência, são suas atitudes, sabe? Você tá recebendo aquilo que você emanou, né? Em algum momento. Mas isso não tem nada a ver com a religião e nem com o orixá. E sim com a lei de causa e efeito que acontece para todos, dentro ou fora da religião. Tá bom? Então, gente, não coloca dentro da cabeça de vocês vão ser cobrados por coisas bestas, idiotas, que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer dentro da nossa religião. Tá certo? Lembrando que a gente materializa tudo que a gente acredita, então se você acreditar, colocar isso na tua cabeça e ficar remoendo isso, isso vai se materializar e vai sim acontecer situações, né? Assim, porque você acredita e materializou no plano físico aquilo que você criou aí no seu plano mental, né? Materializa no seu plano físico. Então, tá devendo alguma coisa para a Pombogira que você prometeu? Conversa com ela, fala, minha senhora, no momento eu não posso, por quê? Porque eu tô desempregado, ou porque realmente eu esqueci, mas tal dia, tal dia, tal dia eu vou fazer. E para, gente, ficar fazendo promessas mirabolantes por aí. As pessoas pensam mesmo que os guias, eles fazem barganha. Não existe isso, não. Ai, mas Exu faz barganha sim, porque Exu não é santo. Ele não é santo, mas é mais evoluído que a gente. Não precisa fazer barganha. Exu, ele consegue conquistar aquilo que ele quiser, simplesmente pelo grau de evolução a mais que ele está diferente da gente, que somos seres menos evoluídos, né? Então ele não precisa barganhar com ninguém para ter o que ele quer, para ter o que ele precisa, para extrair a energia que ele precisa. Não precisa disso. Isso é papo pra boi dormir, tá? Exu não precisa dessas coisas, ou enfim, qualquer guia espiritual não precisa disso. Qualquer guia espiritual está em um plano superior ao nosso. Então eles não precisam de nada disso. Quem precisa é o ser humano ficar barganhando aí pra ter aquilo que quer, né? E muitas vezes barganha, falando que tá falando com o espírito de luz, e na verdade não é um espírito de luz. Mas esse é tema para um próximo vídeo, tá certo? Espero ter tirado a tua dúvida. Então, não existe cobrança de santo na Umbanda. Existe a lei de causa e efeito. Você recebe aquilo que você emana, você colhe aquilo que você planta. E é exatamente isso que acontece. Não existe uma participação direta dos orixás. Existe até uma participação assim, secundária, né? Como o exemplo que eu citei para vocês. Na lei de Xangô tem uma lei, você infligiu essa lei, Xangô fala para algum, olha, infligiu a lei.
Ogum vai lá e ordena para Exu. Aplica a sentença. Porque assim tem que ser, gente. Da mesma forma que se a gente roubar, matar aqui no nosso plano físico, a polícia vai colocar no nosso tunico. E é assim, gente. No plano espiritual não é diferente. Tá certo? Mas não precisa se assustar. Tem muita gente aí assustando as pessoas, falando como se a nossa religião fosse algo demoníaco e vai ser cobrado e vai ser. Não vai, relaxa. Você não matou, você não roubou, não tá fazendo nada de errado, não tem que se preocupar. E se você prometeu alguma coisa para uma entidade, não pode cumprir nesse momento, a única coisa que você tem que fazer é refazer o acordo, né? Fala, olha, eu prometi isso, mas agora eu não posso dar. Mas eu vou dar nessa nananana. Faz o teu acordozinho, né? E se você não prometeu nada para nenhuma entidade, eles não vão te cobrar por algo que você não prometeu. Tem tanta gente que nem eu já joguei cartas com alguém que falou, sua pombagira tá te cobrando. Tá cobrando o quê? Te cobrando isso. Mas eu não prometi nada porque ela tá me cobrando. Tá entendendo? Não tem lógica. Não tem lógica. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Curta, se inscreva, compartilhe. Clica no sininho para receber notificação de novos vídeos. Até o próximo vídeo. Beijos e até mais.